Se você tem Bíblia, abra ela em Mateus capítulo 15. Minha voz já foi embora no louvor do Senhor de toda a terra. Eu não aqueci a voz junto com eles, né? E aí fui cantar, me acabei. Aleluia. Mateus 15, o verso de número 29. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus saiu dali, esse lugar era Tiro e Sidom, e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome. Eles podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderemos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, e depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã, ou Magdala, terra de Maria Madalena. Talvez alguns irmãos aqui não saibam, mas Maria Madalena não era o sobrenome de Maria. Madalena era uma referência ao local que ela morava, que ela habitava, que ela veio, né? Magdala, Magadã, é como chamar pastor Márcio de o Paulista, Márcio Paulista, os irmãos aí, né? O João Gaúcho, o pastor Tom, o itajaiense mesmo, né? Igual eu, Papa Siri. Então Maria Madalena é isso, uma curiosidade apenas do texto. Vamos orar? Pai, nós te damos louvor, te adoramos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu amor. E te pedimos que o Senhor nos dê mais da tua palavra através da ministração. Que haja, Senhor, uma revelação, uma instrução para este mês que está começando. Confiamos no teu amor, confiamos na tua verdade, confiamos em tudo que o Senhor prometeu. E a tua palavra nos traz esperança, a tua palavra nos dá sustento, a tua palavra nos dá confiança. Porque quando o dia mau bate na porta, quando as adversidades vêm, é por lembrarmos da tua palavra que temos confiança de que o Senhor nos guarda. E praticando a tua palavra conseguimos crescer, edificar uma casa sustentada sobre a rocha, o teu Filho Jesus Cristo. No nome dele nós oramos. Amém, graças a Deus. Amém. Tem um texto que João escreveu lá na sua primeira carta, no capítulo 3, se eu lembrar aqui, eu quero compartilhar com vocês, para fazer uma comparação ao texto que nós lemos. João diz assim, no capítulo 3, no verso 16 em diante da sua primeira carta, ele diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida também pelos nossos irmãos. Esse texto me chama a atenção porque a gente sempre fala do amor do Senhor,
A gente sempre fala da doação de Cristo. A gente sempre fala do esvaziamento de Jesus, se esvaziar de si mesmo para vir até nós, tornar-se semelhante a nós, e sendo encontrado em forma humana semelhante a nós, vir a ser servo. Servo é aquele que doa, servo é aquele que trabalha em favor do seu Senhor. Jesus é a expressão máxima do servo, do rei servo, do Deus servo, do Deus doador, aquele que primeiro fez. A palavra do Senhor diz que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Tudo que nós somos capazes de fazer parte primeiramente do Senhor. Primeiro o Senhor nos deu e depois nós realizamos. Primeiro o Senhor nos dá e depois nós oferecemos. Tudo. Não existe no Evangelho o Senhor pedindo alguma coisa que nós não temos, pedindo alguma coisa que nós não podemos. O Evangelho sempre nos encoraja a compartilhar daquilo que já recebemos. Primeiro recebemos. Agora o texto diz o seguinte: assim como Jesus deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, porque nisto nós conhecemos o que é o amor. Eu confesso para você que a primeira vez que eu pensei nisso, o primeiro pensamento que veio foi a cruz. Porque quando nós pensamos em dar a vida, Jesus dando a vida, nós já pensamos logo na cruz do Calvário, em Jesus sendo crucificado, em Jesus morrendo, em Jesus perdendo a sua vida, derramando a sua vida em favor da nossa vida. E se nós formos olhar para a história de muitos que passaram por essa terra, alguns literalmente doaram a sua vida em favor de outros. Existem pessoas que, para defender o próximo, perderam a sua vida. Nós conhecemos história de pais que foram salvar filhos e perderam a sua vida por conta disso, para que o filho fosse salvo. Amigos que entraram em embates, num assalto, em alguma adversidade, alguma tragédia da vida, e a sua vida se deu em resgate de outra, perdeu a vida, literalmente, fisicamente perdeu. Só que dar a vida é muito mais do que simplesmente morrer. Jesus Cristo, Ele fez mais do que morrer na cruz. O morrer na cruz foi o ápice. O morrer na cruz foi o suprassumo. O morrer na cruz foi o máximo do que Ele fez. O tamanho amor que chegou ao ponto de dar a vida. E Paulo escreve muito sobre isso. Talvez alguns de nós sejamos capazes de dar a vida por alguém. Eu sou pai de 3 filhos. Eu acredito que numa situação extrema entre eles e eu, vai eu. Mas sem pensar. Pelos nossos filhos, nós somos capazes de fazer isso. Quem aqui é pai e mãe, entende do que eu estou falando. Esse foi o ápice do amor, porque Jesus, Ele fez isso por nós, quando ainda éramos pecadores. Porque você fazer pelo seu filho, você fazer por um ente querido, você de certa forma está fazendo por alguém que te ama muito, que te quer muito bem, que merece o que você está fazendo, que você se entrega sem pensar, porque Ele de alguma forma lhe retribui. Agora Cristo, diz a palavra, morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Alguém aqui tem coragem de morrer pelo inimigo? Alguém aqui tem coragem de morrer por um perturbado, por uma perturbada, por um falso, por um caluniador, por um mentiroso? Alguém aqui tem coragem de entregar a sua vida por um traidor, por alguém que você deu amor e a pessoa lhe traiu? Você tem coragem? Eu não. Jesus teve. Jesus morreu. Por isso que o amor de Deus é insondável. Mas esse foi o ápice. Dar a vida é muito mais do que isso. Dar a vida é disponibilizar o seu tempo, é disponibilizar as suas habilidades, é repartir do que você tem.
Porque Jesus ele não veio ao mundo direto para a cruz. Jesus ele ficou 33 anos e meio no mundo. E a sua vida foi derramada em todo o tempo. Jesus derramou a sua vida, deu a sua vida compartilhando conosco do seu ensino. O seu ensino hoje nos protege, o seu ensino hoje nos desenvolve. O seu ensino hoje nos leva a alcançar promessas. O seu ensino muda a vida de todo aquele que crê nesse ensino. Jesus fez isso mediante o dar a sua vida por nós. E é disso que João está falando. E nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Jesus gastou tempo nos ensinando. Será que a gente perde tempo, ou gasta, ou investe, que essa é a melhor palavra? Eu digo perde porque às vezes é o sentimento que nós temos. Ensinando alguém aquilo que a gente aprendeu. Compartilhando com alguém aquilo que recebemos do Senhor, aquilo que de graça recebemos, de graça oferecemos. Será que nós temos esse coração de ensino, de repartir? Esse coração que dá tempo. Jesus, ele ofereceu a sua vida, dando tempo, indo visitar pessoas, ficando mais tempo do que as pessoas imaginavam em determinados lugares, para poder desenvolver aquele lugar, ajudar aquele lugar. E o que João está dizendo é que nós devemos ser essas pessoas também. Nós não andamos na cultura do ensino do pulo do gato. Você conhece a cultura do ensino do pulo do gato? Quem aqui já ouviu essa expressão, o pulo do gato? Essa cultura era o gato ensinando o leão os seus truques. E o leão vendo o gato com seus truques, muito esperto, e o leão pediu: ensina-me os teus truques, e me ensina as tuas habilidades. E o gato ensinou todas as habilidades para o leão. Só que o leão estava mal intencionado. O leão queria devorar o gato. O leão queria conhecer todas as habilidades para poder. E de repente, quando o leão achou que conhecia todas as habilidades do gato, ele deu um bote. Quando ele deu um bote, o gato deu um salto para trás. E o leão ficou indignado: isso aí você não me ensinou. Ele falou: claro, esse é o pulo do gato. Esse eu não vou te ensinar. E às vezes nós achamos que nós devemos guardar o pulo do gato, quando a verdade da palavra nos diz que a gente deve se derramar. Tudo aquilo que recebemos do Senhor é para compartilhar, é para transbordar, é para derramar, é para sermos generosos, é para sermos abençoadores, é para investirmos tempo em pessoas. O maior investimento que nós podemos fazer nesta terra não é em coisas, mas é em pessoas. Se vamos investir em coisas, que as coisas sirvam às pessoas, porque sobretudo são as pessoas. Às vezes nós estamos investindo o nosso tempo, derramando a nossa vida, gastando o nosso tempo com coisas e deixando as pessoas. Um pai que recebeu a dádiva da paternidade, uma mãe que teve a dádiva de poder gerar. A palavra do Senhor diz que nós somos presenteados, é um presente que nós ganhamos do Senhor, uma herança que Ele nos dá. Agora a mesma palavra também diz que nós devemos ensiná-los no caminho. E para ensinar no caminho, gasta-se tempo. Para ensinar no caminho, gasta-se a vida. Então Jesus Cristo nos ensina a nós a doarmos a nossa vida. Nós devemos, João falou, dar a nossa vida. Em Jesus Cristo, nesse texto que nós acabamos de ler, ele expressa isto. Jesus nesse texto está doando a sua vida. Jesus nesse texto, ele está vindo de uma região de Tiro e Sidom, milagres acontecendo, se assenta no monte. Quando ele se assenta no monte, ele se assenta para ensinar. A Bíblia diz que ele começa a ensinar o povo, ele sente compaixão do povo. O povo já estava com ele há 3 dias, aprendendo, sem comida, e Jesus se move de compaixão, dizendo: eu não quero que esse povo vá por aí, para que ele não se desfaleça pelo caminho. Isso é dar a vida. Nós encontramos no meio de nós irmãos que quando vem necessidade, se derramam. Nós encontramos no nosso meio irmãos que cheios do Espírito Santo, porque nisto conhecemos o que é o amor. Diz a palavra do Senhor que para conhecer o amor, nós conhecemos a partir daquele ou daquela que se oferece, tal como Jesus se ofereceu, em favor de outros.
Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Aí o texto vai continuar. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha que extraordinário. A minha Bíblia fala recursos materiais, talvez a sua fala recursos, verso 17 do capítulo 3 da primeira carta de João. A minha Bíblia fala recursos materiais. No meu entendimento, essa palavra ela acaba deturpando um pouco, porque quando você pensa em recursos materiais, você logo pensa em dinheiro. Você logo pensa no vil metal, você logo pensa numa condição financeira que você pode dar para alguém. Se alguém tiver recursos materiais, vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Só que a palavra recursos materiais, no original, é bios. Está falando de vida. Está falando de habilidades, de recursos, de coisas que a vida... Está falando da própria vida, da plenitude de vida. Se alguém tiver... E é por isso que eu creio, meu irmão, no Evangelho do Senhor, quando ele diz que não há ninguém que não possa ofertar nada. Ninguém é tão miserável que não possa dar nada a ninguém. Porque às vezes você não tem dinheiro, você não tem condições financeiras, mas você tem um abraço. E às vezes um abraço seu num filho vale muito mais do que um passeio no shopping. E se alguém vê o seu filho, o seu amigo, o seu irmão, o seu companheiro, o seu colega de trabalho em necessidade, tendo recurso, tendo bios, tendo um abraço, tendo uma palavra de esperança, tendo uma capacidade de estender a mão, tendo uma força braçal, tendo uma saúde talvez para pegar junto no arado, tendo uma condição de bios, não fazer nada por ele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Às vezes a igreja, ela se fecha para o auxílio, e a maior virtude da igreja é poder auxiliar. É expressar quem Deus é mediante o serviço que ela propõe. Isso é ser igreja. Agora o texto é interessante, que o texto diz assim, ó, como pode permanecer. Sabe por quê? Porque o amor vai embora do coração daqueles que se fecham. O amor deixa. Você sabia que maldade, que egoísmo, que perversidade não são criação de Deus, não são expressão de uma faceta do caráter de Deus, mas é a ausência total de Deus. É a ausência de Deus que produz isso tudo. E quando a gente começa a não ter mais sensibilidade com a necessidade do outro, podendo fazer alguma coisa, não fazemos, o amor de Deus começa a se ausentar de nós. Eu já vivi isso na minha vida. Eu tive a minha grande experiência com Deus aos 30 anos, mas eu sou de berço cristão. Então eu aprendi todos os valores do Evangelho. Com 7, 8, 9 anos por ali, eu tive experiências com o Senhor também. A minha vida é um milagre. Eu fui desenganado pela medicina. Os médicos me deram 1 semana de vida, e uma oração me trouxe de volta. Então, eu sei o que é o Evangelho. Mas ali com 13, 14, 15 anos eu me desviei. E eu fiquei até os 30 anos. E você sabe o que aconteceu comigo? Eu sempre tive o entendimento do Evangelho. Eu sempre tive um coração generoso, abençoador. Sempre tive esse entendimento. Porque eu aprendi isso. A minha família cresceu a partir disso. A minha avó, os meus pais, os meus avós sempre me ensinaram isso. Então, no mundo eu tinha práticas generosas, pessoas que eu encontrava, enfim. Só que com o passar do tempo, mediante ao afastamento do Senhor, isto foi enrijecendo dentro de mim, foi criando uma casca, foi endurecendo, petrificando o coração. E eu vivi um dilema. Qual era o dilema? De dentro para fora eu sabia que
Se eu pudesse fazer o bem, eu deveria fazer. Porém, de fora para dentro, a necessidade das pessoas não penetrava o meu coração, porque uma casca havia se criado. Não sei se você está me entendendo. E isto acontece com muita gente, quando ela começa a fechar o coração para a necessidade. De dentro para fora, o Espírito clama: seja abençoador, seja alguém que compartilha, mas cria-se uma raiz, uma casca, uma pedra no coração, e então a necessidade do outro já não desperta mais em você a solidariedade. E aí Jesus vem e ele quebra essa pedra. E aí o evangelho vem, a congregação vem, a comunhão vem, e ela começa a quebrar isso. E aí você começa a ter de novo conexão entre o que você é capaz de dar e a necessidade daquele que pode receber de você. E a minha oração é para que essa igreja nunca fique petrificada, mas que o coração desta igreja seja sempre um coração que, como recebeu de Cristo, também se manifesta. Para que o amor permanece mediante a prática, mediante a generosidade, mediante a solidariedade, mediante a prontidão, mediante ao desejo de estar sempre disposto e disponível, em podendo fazer o bem e não negar. Isto torna a igreja semelhante ao Senhor Jesus. E aí, João vai dizer assim: filhinhos. Interessante é que João tem uma personalidade particular. Se fosse Paulo, talvez diria meus amados irmãos, ou até mesmo sairiam insensatos, porque Paulo era mais. Mas João, ele era mais do amor, né? Do meus filhinhos. Não amem apenas em palavra ou de boca, mas em ação e em verdade. Tudo que o Senhor tem feito por nós precisa manifestar-se em ação. A igreja que tem ação, a igreja que faz a diferença, a igreja que se envolve, a igreja que assume, a igreja que veste a camisa, a igreja que por onde ela passa, ela está envolvida com causas do Evangelho, com dedicação ao Evangelho. Esta é a igreja do Senhor Jesus que fará a diferença e será relevante. Jesus Cristo, nosso mestre, não se manifestava apenas em palavra ou de boca, mas tudo aquilo que ele falava vinha acompanhado de ação e de verdade. Não amemos apenas de palavra ou de boca, mas em ação e em verdade. Assim, diz o texto, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração quando diante dele o nosso coração nos condenar. Você sabia que tudo aquilo que você tem feito, as ações de graças, a generosidade, as esmolas, o cuidado com os seus, as pessoas que estão à sua volta, e que por aquilo que Jesus Cristo fez, a vida de Jesus em você tem sido a sua vida na vida do outro, isto tem subido aos céus como uma oferta memorial diante do Senhor? Você sabia que Cornélio, um gentil, um centurião, ele recebeu uma visita do Espírito de Deus, do anjo do Senhor, lhe dizendo: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas subiram aos céus como oferta memorável, e eu vim diante de você dar aquilo que você precisa? Não é só a nossa oração, é a nossa ação também. Meu pai costumava dizer: oração é a junção de duas palavras, é orar e agir. Diz a palavra do Senhor que em tudo você apresenta ao Senhor as suas orações e súplicas com ações de graças. Então, se o que o Senhor está fazendo em nós não nos transformar em Jesus Cristinhos pela vida, é em vão. Se como igreja nós petrificarmos o nosso coração, agora olha que interessante, o coração nos condena ou não nos condena? Volta e meia nós não estamos recebendo acusação e culpa no coração? Você sabe o que alivia o coração daqueles que têm sido condenados? Muitas vezes você erra, você tropeça,
Você sabe o que dá essa condição de alegria no coração? Saber primeiro o que Jesus Cristo fez por você, e depois ter na tua memória coisas que você tem feito pelo nome do Senhor Jesus na terra. O coração, ele é enganoso, o coração muitas vezes nos condena, Satanás muitas vezes vem nos acusar, mas diz o texto, que todo o bem que você tem feito, torna você consciente de que você é da verdade, e tranquiliza o teu coração na hora em que você estiver diante dele, o Senhor, e o teu coração te condenar. Muitas vezes nós chegamos diante do Senhor e nosso coração nos condena. Nós não somos salvos por causa de obras, não é a obra que nos justifica, é a vida eterna de Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que nós, uma vez salvos pela graça, nos tornamos praticantes de boas obras, que o Senhor preparou de antemão para nós realizarmos. Então é a salvação plena, o Senhor fez algo por mim, mas é também a satisfação de que esta graça não se torna inútil, porque essa graça está produzindo a partir de mim salvação, ajuste, ajuda, reconciliação, benefício, socorro. Assim saberemos que somos da verdade, e ficaremos tranquilos diante do Senhor, quando o nosso coração nos condenar, porque o Senhor é maior do que o nosso coração, e sabe de todas as coisas. Agora vem o final que João fala: amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus, e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Este é o seu mandamento: crer no seu Filho Jesus Cristo e nos amarmos uns aos outros. O mandamento do Senhor para a igreja é esse: que nós creamos absolutamente no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, porque esta é a vontade de Deus. Então todo o bem que nós estamos recebendo como igreja, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tudo aquilo que tem sido derramado sobre nós, e assim conheceremos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Por isso, o dia de hoje não seja mais um dia onde nós ficamos protelando, postergando, adiando. Sabe onde é que a gente peca? Quando a gente diz passa depois. Sabe onde é que a gente peca? Quando a gente diz hoje eu não tenho tempo. Sabe quando é que a gente peca? Quando a gente fala eu gostaria muito, mas não vai dar. Quando o Senhor jamais, o Senhor ia em todos os lugares que Ele era convidado, o Senhor fazia aquilo que Ele podia, o Senhor fazia a régua, quem lhe dá não é o homem. Porque às vezes você está fazendo todo o bem que você pode, e alguém ainda ingrato diz assim, que você deveria fazer mais do que você faz. A questão aqui não é o julgamento do outro, a questão aqui é a consciência de cada um. Mas que o Senhor desperte em nós a consciência de olharmos para dentro de nós e analisarmos, será que nós estamos fazendo o que nós podemos, todo o bem que podemos, ou estamos negligenciando alguma coisa que poderíamos fazer? Porque isto melhora o caráter da igreja. Esta avaliação nos faz nos tornar melhores pais, melhores amigos, melhores membros da igreja, melhores ministros de louvor, ministros da palavra, melhores em tudo que fazemos, quando nós paramos de nos preocupar com aquilo que as pessoas estão dizendo. A questão aqui não é o que o outro diz, porque às vezes no meio dessa pregação alguém cutuca e diz assim, olha, Deus está falando contigo. Hipócrita, porque a consciência de cada um. Entretanto, a Bíblia Sagrada diz que nós conhecemos o amor quando nós damos a nossa vida pelo irmão, como Cristo deu a sua vida por nós.
é o não ver a si mesmo, é o não olhar para si mesmo, é o esvaziar-se de si mesmo, é o ser obediente até a morte de cruz, é o perseverar que Jesus falou, é o manter o coração, no coração a chama acesa, é não perder o primeiro amor, é lembrar-se de onde caiu e voltar a praticar as obras que praticava no início. É isto que o Senhor está chamando a igreja. Nós estamos entrando no mês 10 e talvez coisas que você se comprometeu lá em janeiro, você e Deus, e a gente vai largando, e eu me incluo, porque a gente vai no meio do caminho negligenciando, a gente vai no meio do caminho enfraquecendo, e o Senhor está dizendo: volta e pratica, volte e persevere, volte e faça todos os dias, seja constante, sede firmes e constantes no amor do Senhor, sabendo que o trabalho que vocês realizam no Senhor não será inútil. Está aqui, né? Não está? Constante. Ainda essa semana eu conversava com um irmão sobre isso, e nós falávamos sobre, não me lembro quem era, mas nós estávamos falando sobre essa questão. Você sabe qual é o grande problema nosso como igreja? É a inconstância, a instabilidade. O Senhor não está exigindo de nós velocidade, o Senhor está exigindo de nós, pedindo a nós constância. Velocidade, força, capacidade, cada um tem a sua. Então não importa se você vai chegar depois do que o outro irmão, o importa é que uma vez que você se decida fazer algo para o Senhor, você vá até o fim. Vá na velocidade que você tem, vá na força que você pode, vá na capacidade que lhe é atribuída, vá respeitando e servindo ao Senhor mediante a fé que você recebeu, o conhecimento que você tem, mas vai. Não volta mais atrás. Dê a sua vida, gaste a sua vida nessa terra por algo que seja eterno e não transitório. Gaste a sua vida nessa terra por algo que o Senhor te criou para ser. Porque caso contrário, você pode ganhar o mundo inteiro, mas você chegará no topo do mundo perguntando: onde é que está a minha alma? Onde é que está a minha razão de ser? Onde é que está a razão de existir? E nós estamos cansados de ver isso em toda a terra, até porque na terra o que se prega é esse materialismo. E aí você conquista tudo que a terra oferece, mas você se perde dentro de você mesmo, porque a maior oferta que você pode dar para a terra é a tua vida, é o bios de Deus em você. E aí diz o texto que assim nós pedimos e recebemos tudo que dele pedimos, porque certamente fazemos a sua vontade, porque aquele que está alinhado com o propósito de Deus não é egoísta nas suas orações. Aquele que está alinhado com o propósito de Deus não pensa somente em si mesmo, mas tudo aquilo que ele produz nessa terra tem a ver com a terra, tem a ver com a humanidade, tem a ver com pessoas, tem a ver com a sua família, tem a ver com a sua congregação, tem a ver com a sua cidade. Todo serviço que ele se dispõe a fazer tem a ver com alguém, não apenas consigo mesmo. E não é isso que nós vimos aqui em Cristo? Não é exatamente isso que Jesus está fazendo? Jesus estava ensinando uma multidão, Jesus estava pregando a uma multidão, e aí diz o texto que Jesus se compadece da multidão, dizendo: eles estão há 3 dias comigo, sem comer, eu não quero que eles saiam por aí e desfaleçam no caminho. O Senhor jamais vai nos deixar, vai nos despedir pelo deserto da vida de mãos vazias, em necessidade. O Senhor faz, e diz a Bíblia que o Senhor repartiu, que o Senhor multiplicou. O interessante é que os discípulos, e às vezes nós estamos nesse lugar, os discípulos olharam para Jesus Cristo, a padaria celestial, e perguntaram: onde é que a gente vai arrumar pão para esse povo no deserto? E às vezes nós estamos assim, diante do Senhor: Senhor, eu reconheço, Senhor, eu estou vendo, Senhor, eu sei que o Senhor conta comigo, mas aonde que nós vamos encontrar? Quem poderá nos ajudar? E o pão vivo que desce dos céus na nossa frente, dizendo: eu posso, eu farei. E aí Jesus diz assim: o que vocês têm? Nós temos 7 pães e alguns peixinhos. Essa é a segunda multiplicação.
E nas duas multiplicações, Jesus Cristo fez a partir do que eles tinham e não daquilo que eles não tinham. Então eu não sei o que você tem, mas eu sei que na mão do Senhor Jesus pode multiplicar-se e ser abençoada uma multidão a partir do pouco que você tem, desse bios que você tem, dessa pouca força, dessa pouca habilidade, desse pouco conhecimento, mas na mão da pessoa certa, e a pessoa certa é Jesus Cristo. Uma multidão pode se alimentar até se fartar. E você vai olhar, você vai se lembrar, eu tinha só 7 pães, eu tinha só alguns peixinhos, e 4.000 pessoas, sem contar homens e mulheres, foram alimentadas. E é assim que o Senhor faz. Você sabe qual é a maior evidência do poder de Deus agindo em você? Quando você olha para o que você tem e para o que o Senhor faz. Você olha para o que você tem, e o que você tem é pouco diante da fome de uma multidão, mas o que o Senhor faz, farta toda a multidão. E o Senhor está levantando uma igreja que vai alimentar multidões. O Senhor está levantando uma igreja, e essa igreja está diante de mim, que vai pregar a nações, que vai a muitos lugares. Nós temos pouco, mas na mão dele será multiplicado, e haverá fartura, e ninguém ficará sem nada. Agora, qual é o recurso que você tem? É o bios de Deus. Faça a partir disso. Comece a partir disto. Comece agradecendo, porque toda a multiplicação, nas duas você vai ver que as multiplicações aconteceram, primeiro com os discípulos colocando na mão de Jesus o pouco que eles tinham, segundo com Jesus Cristo dando graças. Não haverá multiplicação sem antes nós agradecermos pelo pouco que temos. Não haverá grandeza do Senhor sem antes nós reconhecermos a bondade do Senhor. Não haverá mesa farta sem antes nós agradecermos o maná que caiu todo dia no deserto. Era o suficiente, não era o que nós gostaríamos, mas não nos deixou morrer de fome. E assim o Senhor tem cuidado de alguns de nós. Não estamos onde queremos, não estamos onde desejamos, não chegamos ainda, mas somos gratos ao Senhor, porque não passamos fome nesse deserto, não desfaleceremos nesse deserto. O Senhor é conosco nesse deserto, até o momento em que Ele multiplicará e fará grandes coisas sobre a nossa vida, para a glória do nome dEle. Jesus dá graça, Jesus parte e Jesus distribui. E diz o texto que uma multidão foi alimentada. A mensagem que eu quero deixar para nós hoje, nesta manhã, para que seja assim o nosso mês de outubro, que seja mais do que uma prática mensal, uma prática de vida. Que o amor de Deus que está sobre nós seja conhecido na terra, mediante a nossa vida como uma oferta ao próximo. Pelas misericórdias de Deus, disse Paulo, rogo-vos que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional de vocês. Meu irmão, é bom demais expressar louvor, é bom demais levantar as mãos, é bom demais orar, cantar, se alegrar, chorar, mas servir a Deus é no outro. O Evangelho inteiro me mostra que adoração e serviço ao Senhor é no próximo. Se eu adoro, se eu louvo, se eu canto, se eu choro, se eu pulo, se eu sapateio, se eu faço aviãozinho, mas a minha vida não se derrama na vida de ninguém, eu não estou adorando ao Senhor. Porque o sacrifício que agrada ao Senhor é um coração derramado, é um coração contrito. É a obediência aos seus mandamentos, e os seus mandamentos, e o seu mandamento é crer no Senhor Jesus e amar uns aos outros. Que o Senhor nos levante como essa igreja em nome de Jesus. Sabe o que vai acontecer com você? Não vai lhe faltar nada. Sabe o que vai acontecer com você? Você pedirá e receberá tudo aquilo que você tem pedido, porque o que você tem pedido não é só para você, mas você entendeu que você é uma fonte que jorra, fonte que jorra não seca, fonte que jorra não se endurece, não fica petrificada, fonte que jorra é constante, é presente, é sempre, é todo tempo, é em tendo oportunidade, derrama-se em favor de alguém, tal como Jesus se derrama em favor de nós. Você quer prosperar na vida?
Hoje se fala muito sobre prosperidade. A receita é simples: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Semente é para semear. Quem come semente, meu irmão, a minha avó dizia: não come semente que vai nascer uma árvore dentro de você, vai te matar. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você achará. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe o dia de amanhã. Que o Senhor levante uma igreja generosa. E quando eu estou falando de generosidade, meu irmão, abre o teu coração. A oferta já passou a oferta. Não estou falando para você vir agora aqui na frente. Distribua com os seus, cuide dos seus. Aquele que nega cuidar dos seus parentes, diz a palavra, é pior do que um descrente. Aquele que é hipócrita, Jesus disse o seguinte: vocês são hipócritas porque vocês dão dízimo do cominho, vocês dão dízimo da hortelã, mas vocês têm negado a justiça aos pobres, aqueles que estão à sua volta. Vocês negam de ajudar os seus pais, porque vocês dizem é corbão, ou seja, já dei lá na igreja o meu pai que passe fome. Que o Senhor levante uma igreja que se derrama, que seja generosa dentro da capacidade que você tem, da condição que você tem, mas que seja alguém que manifeste generosidade. Sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos prosperar abundantemente, porque o que o Senhor tem nos dado serve a multidões, e multidões se fartarão, multidões serão alimentadas, e o nome do Senhor será glorificado. Diz a palavra que todos foram embora, fartos, contentes, alegres, despedidos pelo Senhor, vivendo uma vida de plenitude. Estavam plenos, porque o Senhor contou com uma igreja que repartiu do que tinha. Jesus derramando a sua vida, os discípulos derramando a sua vida, o amor de Jesus neles e o amor de Cristo neles transbordando a partir deles, meu irmão, essa cidade será impactada pela glória do nome do Senhor. Nós faremos e realizaremos grandes coisas, porque a fonte jorrará, a fonte jorra, a fonte não seca, e a fonte está dentro de você. Você é aquele que, por crer no nome do Senhor, de dentro de você jorra uma fonte para a vida eterna. Você crê em nome de Jesus? Vamos colocar de pé e vamos orar então em nome de Jesus. É o nosso momento de ceia, é o nosso momento de comunhão. Você sabe que Paulo, quando exortou a igreja de Corinto, foi exatamente porque a igreja perdeu esse valor. Quando vocês ceiam, a ceia de vocês faz mais mal do que bem, porque vocês ceiam sem esperar pelos outros. Aquele que tem fartura enche a mesa, porque a ceia bíblica era uma ceia onde cada um trazia um prato, cada um se trazia comida. Eu tenho um sonho de um dia nós fazer um junta-prato no final do culto. Você crê em nome de Jesus? Você está dentro? E aí diz a Bíblia que uns traziam, comiam sozinhos, não repartiam com quem não tinha. E aí Paulo disse assim: vocês estão perdendo o valor da ceia. A ceia é trazer em memória aquilo que Jesus Cristo fez. O que Jesus Cristo fez se não se doar a vocês? Por que vocês estão perdendo o valor de se doar ao próximo? Por que vocês estão perdendo o valor de derramar vida sobre o outro? Por que uns tomam até se embebedar e outros ficam chupando o dedo? Por que uns comem até se fartar e outros não passam fome? Por que uns fazem panela, se abraçam, oram uns pelos outros e o outro fica abandonado? Por que quando o rico entra, ele é tratado com decoro especial e o pobre é colocado de canto? Quando em Deus não há acepção de pessoas, quando em Deus nós nos derramamos em favor do próximo. Se tem alguém do nosso lado precisando, que nós nos derramemos, que hoje seja uma manhã, meu irmão, de nós nos derramarmos em favor do outro. Que você se derrame aí em favor de quem está do teu lado, que você se derrame numa oração, que você se derrame numa profecia, que você se derrame num abraço, que você se derrame distribuindo a vida que pulsa dentro de você, a vida de Cristo. O teu abraço vai curar, o teu sorriso pode libertar, a tua palavra de esperança pode trazer alegria a alguém que está aqui dentro infeliz, triste. É a igreja se derramando. Que assim seja em nome de Jesus, como uma prática de vida nossa. Você está dentro em nome de Jesus? Então vamos participar da ceia
Em nome de Jesus, pode passar a ceia. Aleluia.